Ruth 1. Versículo de número 16. Diz assim: respondeu Ruth: não me ruegues que te deje e me aparte de ti, porque donde quiera que tu fueres, irei eu, e donde quiera que viveres, vivirei eu. Tu pueblo serás mi pueblo, tu Deus serás mi Deus. Que o Senhor bendiga a sua palavra. O livro de Ruth é um livro tremendo, uma história de amor, de comunhão, de duas mulheres que têm o foco como duas mulheres que tiveram uma tragédia em suas vidas personais. A la Ruth se perdeu o cunhado, o marido, o suegro. A la sua suegra se tinha perdido seus filhos e seu marido e seu esposo, em um tempo primórdio no qual as viúvas eram completamente marginadas. Pessoas miravam as viúvas e entendiam que essas mulheres eram malditas, tinham sido malditas por Deus e por isso não buscavam muito o acercamento. E diz que Noemi, depois de ter vivido toda esta tragédia, disse a Ruth: é tempo de recomeçar. Precisamos recomeçar. Vós sois jovem, tenés toda a vida por delante, e eu te aconselho que tu volva ao pueblo de seus padres, que pueda volver ao conceito de tu família. E seguramente Deus vai prover de volta um marido, um provedor para ti. Eu já estou grande, eu vou caminhar de volta ao pueblo também, de onde vivia, para ver o que consigo por achar. E diz que Ruth se levanta no versículo 16, o versículo a qual lemos, e diz: por favor, não me ruegues, não me pida que me aparte de vós, porque eu vou caminhar com vós. Nós não sabemos, a Bíblia não relata o porquê Ruth toma esta atitude de decidir caminhar com Noemi. Seguramente o amor que tinha por sua sogra, seguramente algo que movia seu coração em relação a sentimentos, fazia com que Ruth não lhe deixara sola. Noemi seguramente morreria muito temprano porque por conta de toda a tragédia que estava vivendo, pero eu creio que também havia uma inquietude no coração de Ruth por tentar recomeçar, porque os recomeços são sempre difíceis, traz medo às nossas vidas. E esta venia com um currículo meio complicado. Tinha perdido seu marido, seu cunhado, seu suegro, toda uma tragédia familiar. E esse historial que esta traía seguramente ia pesar contra esta em um futuro. Eu estava vendo um noticiero que acompanho em Brasília, uma tormenta tropical que teve semana passada e ventos fortíssimos derrubou um edifício de 8 pisos e se morreram um montão de gente. E dentre essas pessoas que se morreu uma família entre primos, hermanos, tios, padrinos. E sobreviveu um adolescente de 12 anos. E esse adolescente perdeu a madre, o padre, os hermanos, os tios, os padrinos, e estava abraçado a um bombeiro. E eu pensava como este muchacho vai a recomeçar, que duro, com 12 anos de idade e sem um norte para que pueda empezar do zero sua vida, porque perdeu toda sua referência familiar. E essas mulheres seguramente estavam vivendo algo bem parecido a este jovem. Perderam todo, perderam os seus sustentos. As mulheres eram sustentadas por seus maridos, perderam a fonte de recurso que estas tinham. E seguramente isso despertou no coração de Ruth uma inquietude de tentar recomeçar do zero novamente.
Pero Ruth toma uma decisão tremenda, que é de unir-se a dolor de sua suegra. Eu digo, eu estou com vó, passe o que passe, donde quieras que vaya, eu vou caminhar com vó, eu vou unir-me a tus projetos, a tus conceitos. Há algo em comum entre nós outras e eu quero seguir caminhando junto a vós. E diz que Noemi dijo, bueno, a outra chica que era casada com outro filho de Noemi tomou a decisão de volver ao povo e diz que Ruth decidiu seguir Noemi hacia Israel. E é sobre um tema muito delicado e importante dentro da igreja que eu quero falar nesta manhã, sobre a unidade do corpo de Cristo. A unidade que é fundamental e necessária para o crescimento de qualquer que seja a instituição, que qualquer que seja o empreendimento, é necessário unidade. Nadie hace nada solo, amém ou não? Nadie tem a capacidade de fazer nada solo. Sim, seguramente poder caminhar um par de quadras solo, pero há promessas, há projetos nas nossas vidas que nós precisamos de outras pessoas para que podamos lograr certas coisas que ocorrem nas nossas vidas. Pero o diabo, astuto, sabendo que se ele sembra a divisão dentro do corpo, ele pode fazer com que de alguma maneira as nossas vidas se quedem colgadas em certas fases das nossas vidas. E isso ele trabalha de uma maneira muito sencilla. Ele potencializa a nós outros mesmos. Porque nossa natureza pecaminosa, aquilo que já heredamos desde o dia que nascemos, desde o dia que nossa madre nos pôs a este mundo, e que existe dentro da nossa natureza pontos que são terríveis, como orgulho, egoísmo, egocentrismo. São essa classe de coisas que o diabo potencializa nas nossas vidas, potencializa dentro do nosso coração e que nos faz caminhar alejado do propósito de Deus, que é viver em união. O rei Davi dizia, quão bom e quão agradável é que os hermanos vivam unidos. É algo bueno, é algo agradável que podamos ter comunhão entre nós outros. Eu não sei o que te trajo a este lugar. Se foi a regra que Miguel Dias impôs há 30 e pico de anos atrás, que teria que participar dos cultos, ou se foi a ganas de poder vir adorar e receber da parte de Deus. Pero há algo em comum entre nós outros. De vir à igreja para poder adorar a Deus, para poder escutar a voz de Deus. Há algo em comum que nos une neste lugar, amém ou não? Há algo que nos une acá dentro. Pero este mesmo princípio que nos trajo a este lugar, que nos deu a oportunidade de nos unir nesta manhã dentro desta igreja, tem que se perpetuar nas nossas vidas diariamente. Quando salgamos deste lugar, temos que seguir unidos. Pero para isso precisamos morir a nossa natureza. Aquilo que nos aleja de outros irmãos, aquilo que nos faz caminhar fora dos princípios que Deus projetou para nós outros. A Bíblia diz que o reino dividido não prevalece, não permanece. O reino dividido não prospera. Quando há divisão em uma equipe de futebol, por mais estrechas que haja, o que ocorre? Fracasso. Não pode avançar nos campeonatos. Por quê? Porque há uma divisão interna dentro do grupo. E nadie hace nada solo. Eu estava escutando, eu veia quando se trasladou o Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus e dizia, na hora a Juventus ganha a Champions. Ganhou um passagem de voo para a Itália. Por quê? Porque nadie hace nada solo. Nadie pode lograr certos benefícios, certas conquistas em sua vida solo. Precisamos entender que o diabo quer
apartar-nos uns dos outros. O projeto do diabo é sembrar a discórdia, é sembrar a divisão dentro da igreja. O diabo não quer te sacar de cá de dentro. Ele quer simplesmente fazer com que tu perca o foco, em que tu camine alejado. Já viu como que os leões em África, em las savanas, saem a caçar? Primeiro, eles correm no meio da manada das presas. E a manada se aparta um dos outros. E aqueles que estão enfermos, os cachorritos, aqueles que se quedam para trás solo, se tornam as presas a qual os leões las tragam. E é esse o projeto do diabo para a vida da igreja nos tempos de hoje. Não é sacar-nos de dentro da igreja, não, é causar a divisão entre nós outros. É potencializar aquilo que já existe dentro de mim, que é o orgulho, que é o egocentrismo, que é o egoísmo, que existe dentro de minha natureza, e a qual me hace mirar as pessoas que estão ao meu redor e dizer, não, eu sou melhor do que esse. Sabe por que há divisão dentro da nossa vida? Porque a Bíblia diz que nós outros somos um corpo. A Bíblia nos compara a um corpo. Somos o corpo de Cristo, não solamente em el nombre, pero representamos o corpo de Cristo nesta terra. Pero as divisões ocorrem porque muitos não querem ser oreja. Queremos ser boca, pero não quero ser oreja. Não me gusta ser oreja. Tenho uma aparência feia, meia torcida e tal. Ponete surdo e vais a entender a importância que é a oreja no corpo. Cada um de nós outros temos uma importância dentro do corpo de Cristo. E esta atitude que temos que ter diariamente de poder nos unirmos dentro deste mesmo corpo, de poder passar por arriba do nosso orgulho, das coisas que muitas das vezes se levantam contra as nossas vidas e nos fazem pensar que somos melhores do que os demais, ou que podemos fazer coisas melhores do que os demais, e nos divide dentro deste projeto e hace simultaneamente com que nós outros quedamos parados na caminhada. Não avançamos, não crescemos, não podemos avançar em certas áreas das nossas vidas. E para que haja unidade entre nós outros, é preciso esforçar-se. É preciso fazer um esforço de poder passar por arriba, de poder... Em meu país diz, há que tragar um sapo. Deve ser rico tragar um sapito, não? Em meu país diz, há que tragar sapo. Há que tragar sapo em certas áreas das nossas vidas para que podamos caminhar junto de outras pessoas. Sabe por quê? Porque somos indivíduos. Somos indivíduos. Deus criou cada pessoa com caráter, com características, com pensamentos, com personalidades diferentes. E isso, muitas das vezes, nos faz nos chocar com algumas coisas que nos impedem de ter comunhão como deveríamos ter dentro do corpo de Cristo. Precisamos entender que Deus se alegra em la comunhão de los hermanos em la igreja. O livro de Hechos, o médico Lucas dizia no capítulo 2, 42, que todos que estavam vivendo o Pentecostés estavam unidos e tinham o mesmo sentir em comum. Esse tem que ser o objetivo das nossas vidas, porque já temos algo em comum, que é um Deus poderoso, amém ou não? Já há um Cristo que nos une, aunque seja 2 vezes a semana na igreja, mas já há um propósito em comum, um objetivo em comum, que é poder alcançar as promessas de Deus, que é poder viver aquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. Mas precisamos entender que para que essas coisas ocorram nas nossas vidas, há que ter unidade. O egoísmo muitas das vezes nos faz pensar que somos melhores. Não, eu sou melhor do que o outro. Não, o outro pisou na minha sapatilha e me suciou a sapatilha, eu não hablo mais com ele. Mas eu me ouvido que quizá há 3 meses atrás eu derramei vinho na roupa do outro. Causei um estrago muito mais grande em la roupa de outra pessoa, pero porque o outro pisou na minha sapatilha, eu não lhe hablo mais. Lo matei em vida. Esse é o projeto do diabo para a igreja nos dias de hoje. Dividir, apartar,
hace com que as pessoas caminhem fora dos projetos de Deus. E o projeto de Deus para a sua igreja é que vivamos em unidade, é que tenhamos união, é que podamos viver em comunhão. Comunhão significa em comum acordo, é estar em um projeto comum, algo que nos une por um mesmo objetivo. Isso ocorre quando somos orientados pelo Espírito Santo. É o egoísmo, é o egocentrismo que diz, não, eu sou melhor do que o outro, não, porque eu posso mais, não, porque isso, não, porque o outro é muito feio, eu não posso caminhar com essa pessoa. Mira, a falta de beleza de alguns às vezes me impede de me acercar a alguns. Precisamos nos esforçar. Há que ter um esforço sobre-humano para poder viver essa unidade verdadeira. É sencillo amar a Darío. Darío é quem o conhece, sabes? É muito fácil amá-lo. É um irmão que está disposto a tudo. Quero ver amar-me a mim. Bueno, por a beleza queda mais sencillo, não? Tu la mira, tanta beleza fica sencillo hablar. Pero quando me conhece e prova de meu caráter, que sou frontal, que sou conflitivo, que me gusta falar as coisas como são, começa a cosechar, a se levantar um montão de pessoas que dizem, esse está louco, está isso, está aquilo. Precisamos ter reciprocidade uns com os outros. Precisamos ter essa classe. Eu dizia a um irmão esta semana, eu tive um irmão que se quedou um ano na primeira fase, quase como o João. Já me passei 1 ano e meio, ele passou 1 ano. E essa semana eu chamei na oficina e estava falando com ele. Eu barrei a segunda fase de como andar, como se sentir, bem. Pá. E ele me disse, sabe que eu pensava que vó não me queria? Eu digo, por? Não, porque vó sempre estava com duro. Eu digo, bueno, vou só cativar-te e eu tenho que pegar-te. Não conheço outra maneira que não seja palo de ajudar-te. Preciso tratar-te. E era esse solamente o projeto, pero eu te amo. Eu te quero. E ele se motivava e chanava os olhos de lágrimas. E me perguntava, poder dar-me um abraço? Eu digo, bueno, tem 100 pesos. O problema é esse, que já abusaste. Querer dar-me um abraço, teria que pagar-me 100 pesos. Pô. Não pode dar um pouquinho que já abusa. É o Miguelito? Precisamos entender que muitas das vezes somos tratados. Deus utiliza outras pessoas para tratar, para polir as nossas vidas em algumas áreas. Pelo projeto e o ideal do coração de Deus é que nós outros podamos viver unidos. Que as mágoas, que os rancores, que os ressentimentos não existam dentro do corpo. Que isso não haja parte do corpo de Cristo. Que nós outros podamos deixar hacia fora esses sentimentos que nos alejam uns de los outros e que nos impede de trabalhar juntos, que nos impede de nos acercarmos, que nos impede, quizá, muitas das vezes, de poder cosechar coisas grandes. Porque há projetos que eu entendo que só vão ser concluídos em minha vida se eu unir-me à vida de outras pessoas. Se eu não me unificar a outras pessoas que acreditam em alguns projetos, eu não posso lográ-los no futuro. E a falta da unidade dentro da igreja é uma febre que demonstra que a nossa comunhão com Deus anda deficiente. Aunque tu diga que não, aunque tu ore 8 horas por dia, mas se há falta de unidade entre nós outros, significa que a nossa comunhão com Deus está debilitada. Significa que a nossa comunhão com Deus está deficiente. Porque o amor de Deus, quando está inundando dentro do nosso coração, queda mais sencillo perdonar, queda mais sencillo aceitar, queda mais sencillo entender que algumas pessoas só podem dar 30 e outras podem dar 60. E algumas poucas podem dar 100. E às vezes queremos exigir das pessoas 100 quando um só pode dar-te 30. Você não pode exigir de alguém que só pode dar-te 30, mas que é isso, porque não vai lograr. E isso às vezes faz com que
haja divisão dentro das nossas vidas, dentro do nosso ministério, dentro das coisas que Deus proporciona às nossas vidas. O apóstolo Paulo dizia à igreja de Efésios: há solo Deus, solo. É esse que nos une. E esta unidade tem que ser constante. Há que ser arriba de uma via. Eu dizia a uns irmãos essa semana: nós somos como as locomotoras, mas as locomotoras só funcionam se tiver arriba de la via. Já vê esses trentinos que o governo de Buenos Aires comprou? São tremendos, com ar-condicionado, são luxuosos, custam milhões de dólares, mas só servem arriba da via. Fora da via, nem para dor não serve, porque tu não pode levantá-lo para chevar. Precisamos andarmos unidos em el mesmo sentir e em el mesmo propósito, que precisa ser Cristo, el cabeça deste corpo, que já nos une com um sentir de buscá-lo, de adorá-lo, mas isso precisa ser exercitado nas nossas vidas. Temos a tendência de crucificar as pessoas que pecam contra nós outros. Eu digo por mim, eu tenho esta tendência. Às vezes eu dizia a uma pessoa, eu dizia: não crucifique, não julgue, porque vos não sabeis. Não julgue, amá-la, acercar-te. Não, porque isso, porque aquilo. Eu digo: bueno, mira, não crucifique. E quando chegou a noite, eu volvi a falar com essa pessoa e eu lhe perguntei: como está? Ele: hermano, nossa, vos tenha razão. Ele: hermano, está passando por uma dificuldade, sim. Mas nós temos a tendência a agarrar 3 clavos e crucificar as pessoas porque se equivocaram, porque erraram, porque pisaram arriba da nossa pata. Temos a tendência a querer logo sacar do grupo, a querer marginar essas pessoas, quando na verdade precisamos abraçar essas pessoas e trazer acerca-se a nós outros e poder dizer: essa estamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos a lograr os propósitos de Deus, vamos por mais, precisamos nos unir, porque é muito mais fácil crucificar. Abraçar e levar para casa dá trabalho. Outro dia eu veia, falava com uma entrevista, e os anos que temos trabalhando neste ministério desperta um certo discernimento nas nossas vidas, não dividente, pero de discernir em charlas como se comportam algumas pessoas. E essa pessoa me deu 9 motivos para dizer: acá não é o lugar para ti. Vou buscar outro centro de reabilitação, porque acá eu não te recebo. Pero eu já me acordei que eu chamava as pessoas a morrer, que eu prendia fogo nas pessoas, que eu era uma pessoa cobarde, que eu, quando as coisas apretavam, eu corria para baixo da pocheira de minha mamá. E aí eu lhe disse: e aí, porque Deus neste momento me despertou, porque eu não queria renegar. Eu te disse: eu vou chamar-te para renegar achar. Eu me olvidei que eu vim a renegar dentro deste lugar. Eu, quando levantei o braço, eu disse: Deus, eu estou disposto a renegar. Eu quero. E eu tinha 9 motivos para echá-lo. E aí eu me acordei de quem eu sou fora de Cristo. Me acordei de quem eu represento fora da vida que Deus tem preparada para mim. E lo abracei, e lo chamei a la granja, já sigue, perseverando, me fazendo renegar, não cambiou nada, mas já sigue, e vai receber uma oportunidade. Eu escutava o Ever dizendo acá, o Ever predicando, e dizia que agarrou um encargado que lo hizo lavar 6 meses de prato. E eu lhe dizia: bonito tu encargado, porque o meu só me dava de ano em ano. 1 ano de louça, 1 ano de prato. E não era prata, eram umas bandejas assim, igual essas do penal de acero, pesadíssimas, eram uns 80 dentro da granja. Pero me ajudou. Precisamos unir os nossos propósitos, aunque as pessoas se portem diferente das nossas expectativas, aunque as pessoas se comportem
contrarrestando aquilo que teu coração está expectando de outro. Às vezes generamos expectativa arriba das pessoas e aí lá cuidamos, lá amamos, lá temos com nós outros, lá vamos a buscar no dia da reunião. Não, eu te busco, eu te chevo. E depois que essas pessoas não suprem as expectativas de nós outros, se queda muito, aí nós outros nos alejamos delas. La marginamos dentro do corpo. Eu não posso marginar minha oreja dentro de meu corpo. Não posso marginar uma perna dentro de meu corpo. Porque isso me vai fazer sofrer. Isso me vai fazer ter dificuldade em algumas áreas de minha vida. Não é verdade? Se eu perco a audição de uma oreja, de um ouvido, vai me ter dificuldade em poder escutar. Se perco na perna, me vai ter dificuldade para caminhar. Assim, idêntico é o corpo de Cristo. Quando não há unidade, quando falta algo, quando marginamos pessoas, quando nos alejamos de algumas pessoas por conta disso, o corpo todo sofre as consequências dessas atitudes. Precisamos entender que nadie hace nada solo. Nadie tem a capacidade. Eu usava o Cristiano Ronaldo como exemplo. Todos diziam, não, a Juventus, não. Por mais brilhante que ele pueda parecer, por mais, Juancho, tem um toque distinto. E por mais distante que ela possa parecer, por mais brilhante que algumas pessoas podem parecer, são solas, vão lograr caminhar até certo ponto. Eu esses dias chamava 2 irmãos que eu tenho, a Chaimonte. E lo levei, e hago sempre isso. Lo levei à oficina, e pus as finanças e as contas. Ele disse, nós outros temos isso e isso. E eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês te movimentem. Para que isso pueda suplir isso. Porque eu solo não puedo. Mas essas pessoas têm 20 anos de idade. São 2 irmãos, 2 obreiros que estavam 4 anos comigo. Ingressaram com 16. Não servem muito, mas eu estou perseverando. Eu estou tentando buscar andar em unidade. E eu lhes dizia, eu preciso de vocês. Mas esses chicos estão acostumados a chamar-me de padre. A dizer às pessoas que eu sou seu papá. A me ter como exemplo. A mirar-me a mim e dizer, eu quero ser beijo como ele. Eu quero caminhar como ele. Eu lo chamo e me entrego as responsabilidades que me tocam a mim. Eu digo, a mim me toca pagar isso, mas eu preciso de vocês. Pero meu orgulho, meu egocentrismo, não quer que eu haga isso. Quer que eu demonstre a eles uma aparência de Superman. Não, eu, aleluia, xaralababá, como um monge. Bueno, eu sei que eu pareço um monge, sou quietito, sou uma pessoa que não tenho, sou bem quieto. Meu egoísmo quer demonstrar isso. Mas eu sei que se eu actuar assim, eu não vou resolver isso. E o Juan já está me chamando sabendo que eu tenho que estar predicando. Imagina se eu não resolver isso, ele vai vir de Brasília de helicóptero, correndo. Eu preciso me unir a certas pessoas e dizer, eu quero dividir isso com vós, para que eu possa resolver certas coisas e podamos seguir avançando e podamos seguir crescendo. Pero meu egoísmo vai dizer, esse chico tem 20 anos, o que tu vai dizer a eles? Vai criar algo no coração de eles? E um dia, eu falando com um de eles, fomos ao microcentro, a Lonze comprar, não me acordo o que, fomos comprar algumas coisas a chá e já estava eu e Ezequiel. E estávamos aí numa charla descontraída, e ele me perguntava, você não tem medo de echar tanta responsabilidade assim sobre nós outros, de falar tanta
às vezes tão duro com nós outros, ¿vos não tienes medo de nós outros firmar a barra e nos irmos? E eu lhe dizia, não, porque eu sei hasta onde eu posso ir, eu sei com quem que eu posso contar, eu tenho discernimento, eu sei quem tu és em Deus. E eu quero unir-me a ti, porque tenho a graça de Deus. E quizá tu tenha um pouquinho de mais graça do que o outro. Então, unite a esta pessoa. Llévate de tu graça a esta pessoa. É muito mais sencillo nós outros alejar-nos para não renegar de algumas pessoas do que abraçar a estas e perguntar: o que está te passando, querido? Qual é a motivação que está te fazendo comportar-se desta maneira? Que estás vivendo em tua vida personal? Não queremos saber, não queremos muitas das vezes entender, não queremos sentar e escutar as pessoas. Precisamos das outras pessoas, precisamos uno de los outros. Precisamos uno de los outros. Para que podamos crescer em todas as áreas das nossas vidas. Precisamos morrer ao nosso orgulho que impede a unidade ser perfeita nas nossas vidas. Se eu empeçar a actuar com orgulho dentro de meu ministério, eu não consigo avançar, eu não posso crescer, eu não posso, por quê? Porque eu preciso das pessoas que estão ao meu redor. Trabalhar com transparência, com eixos, com verdade, mostrar a eles as coisas como são. Isso é estar unido. Não é um abraço no fim da reunião, que Deus te bendiga, irmã, aleluia, vou orar por ti. Isso é importante também. Mas é preciso que haja comunhão entre nós outros. Outro dia uma pessoa me disse: o irmão estava falando malo de vó. Eu dizia: que hablo malo ou que hable bem, importante é que hable de mim, porque a mim me gusta a mídia. Que siga falando, está tudo bem. E a minha primeira vontade que eu tive foi de agarrar o telefone e dizer: ei, o que te passa, tchê? Porque eu sou assim. Uau, mordo, eu mordo de verdade. Às vezes me pongo e mordo, como Tyson que mordeu a orelha do outro, eu também mordo. E eu resolvi baixar um câmbio e dizer: Deus, ajuda-me a amar mais essa pessoa. E eu por isso estou compartilhando isso, porque eu preciso, porque eu todavia sigo com gana de agarrar o telefone e chamar essa pessoa. E eu tenho que ser sincero contigo. Mas eu vim predicar que eu preciso unir-me a esta pessoa para poder cosechar os frutos e os projetos que Deus tem preparado para a minha vida e para a vida desta pessoa. Precisamos unir-nos, porque unidos somos mais fortes. Amém ou não? Uma volta eu contei a história da sardinha e da bajanita. As sardinhas são os pescados chiquitos assim, os pratos preferidos de las ballenas. Pero as ballenas, quando se acercam a elas andam em bando, em milhões. Elas se juntam, se unem umas às outras. E as ballenas a miram de lejos e dizem: é muito grande. Pero na verdade são sardinas chiquitas que se juntaram e formaram um só corpo. E isso faz com que o depredador não possa chegar a cerca delas e matá-las. Assim tem que ser as nossas vidas. Não podemos alejar certas pessoas deste grupo, porque essas pessoas são marginadas dentro da própria igreja. Há um montão de pessoas que estão marginadas dentro da igreja por nós outros. Há pessoas que vão morrer dentro da igreja por responsabilidade minha e tua, porque muitas das vezes não queremos cultivar a unidade. E esse é o trabalho do diabo. É tentar sembrar a falta de união, a falta de unidade entre nós outros. Nós outros temos a tendência a acercar-nos a los vitoriosos. A nossa natureza nos faz isso. O egoísmo que existe dentro das nossas vidas. Não, eu quero caminhar com aqueles que são vitoriosos. Os que são um pouquinho... mas não chamou a fulano? Não, deixa-lo achar.
marcou um té em casa para poder ter uma charla, e marginamos algumas pessoas. Ei, queridos, eu preciso unir-me a ti. Eu preciso de cada um de vocês para seguir vivo num projeto, uma chama viva que Deus sembrou dentro de meu coração. Mas eu preciso caminhar contigo. Precisamos caminhar juntos. Precisamos ter comunhão uns com os outros. A falta de comunhão, eu quero dizer-te uma coisa: a falta de comunhão genera rebeldia. A falta de comunhão, donde quer que seja, ela genera a rebeldia. Porque a falta de comunhão, a falta de unidade, divide. E a divisão começa a generar sentimentos que terminam em rebeldia. Vou dar-te um exemplo. Coré e Moisés. Coré pensou a sembrar a divisão dentro do povo, mientras estavam no deserto. E dizia, não, porque isso não sabe liderar, não, porque isso não serve, mira que é tartamudo, mira que não tem toda a beleza que tem Fernando. Eu creio que se pusermos Fernando, o Fernando é mais beijo, pode controlar melhor essa situação. E pensou a sembrar a discórdia. E logo levantou na eleição. Digo, não, vamos elegir cá, vamos pôr em votação. E o que passou? O que passou com ele? Deus abriu a terra para tragá-lo. A falta de unidade genera rebeldia no meio do povo de Deus. Porque genera grupos, genera equipos apartados. E precisamos ser um solo equipo. Amém ou não? Precisamos ser um solo corpo, um solo objetivo, que é agradar e fazer a vontade de Deus nesta terra. E para que podamos fazer a vontade de Deus, precisamos primeiramente ter comunhão uno para com os outros. Sem comunhão, significa que a nossa relação com Deus está deficiente. E se a minha relação com Deus anda deficiente, seguramente eu não estou fazendo a vontade de Deus. A unidade do corpo de Cristo é o que o diabo quer destruir. O diabo quer utilizar-me a mim e a ti para sembrar discórdia na vida de outras pessoas. Como eu dizia outro dia, um irmão vindo dizer-me a mim, não, porque o fulano vindo falar mal de vó cá. Eu digo, está bem. Pero espera que eu vou chamar ele agora. Está bem, pero espera que vou mandar um padre sicário achar visitá-lo. Essa era a minha vontade. E às vezes somos nós outros, porque quem vem dizer isso é um homem de Deus. E os homens de Deus estão sembrando discórdia no meio do povo de Deus. Terrível, hein? Pero é a realidade. Involuntariamente. Não que esse irmão queria sembrar a discórdia. Vindo com uma maquiagem, não? Que, não, porque eu quero resolver, vocês são irmãos. Não, espera. Chama os dois. Quer resolver? Chame as duas partes. Sente as duas partes. Caliente um termo de uma pava de água. Banheiro um mate. E aí vamos resolver. Porque quando chegamos a uma parte, potencializamos a discórdia. Quando levantamos uma só parte, potencializamos a discórdia. Aunque as pessoas te caluniem, aunque as pessoas se levantem contra ti, aunque as coisas não caminhem de acordo com aquilo que tu queria, que tu gostaria que caminasse, querido, vamos nos unir com o mesmo propósito. E por isso eu chamava os irmãos já em São Miguel del Monte, e eu dizia, vós sois importante, uma coluna financeira neste lugar, pero tomar isso, entender que és assim, e dividir com essas pessoas, porque eu sei que eu solo não posso lograr certas coisas. Nadie hace nada solo. E aí um montão de promessas, aí um montão de coisas lindas que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, pela falta de unidade muitas das vezes impede o actuar de Deus no meio do povo.
Impide isso, porque o reino dividido não permanece. O reino dividido não prospera. A divisão entre a igreja hace com que seja uma igreja fria, tibia, e impede que muitas coisas ocorram dentro deste lugar. Precisamos deixar de ser bairrista. Acá se diz isso, bairrista, minha maestra já, Fabiana, não se diz isso, é quando uno, não, eu sou de Lanús, bueno, é Vijaneda, está fora, eu sou de Lanús, não me junto com os da Vijaneda, bueno. Isso eu tinha quando eu era do mundo, que era do Comando Rojo, e o outro era do Terceiro Comando, isso era de um cártel tal, isso eu tinha no mundo. E tomei 6 tiros, um montão de anos de cárcere, foram os regalos que me deu minha atitude de querer, não, aqui é meu grupito, que nós somos de Cristo, amém ou não? Somos de Cristo, e é isso que tem que nos unir, a cabeça da igreja, é que tem que fazer com que podamos passar por arriba dos nossos conceitos, por arriba do nosso orgulho, por arriba das coisas que nos impedem de poder ter comunhão com algumas pessoas, deixar de hablar de los outros. Fernando, eu estou dizendo eu costumo amar malo de algumas pessoas. Eu preciso deixar de falar mal das pessoas. E eu preciso me juntar a estas pessoas para poder cosechar tudo aquilo que Deus tem. É muito sencillo tratar melhor uno, não? Nós outros que vivemos em ministérios e que chamamos ministérios, eu tenho muito cuidado com isso. Temos um ministério de la venta, que é um ministério importantíssimo, porque é através do ministério de la venta que as pessoas conhecem a Remar. Eu cheguei a este lugar por conta de la venta, e 90% dos que estão internados neste lugar seguramente chegou acá por isso, porque este papelito não tire nada, anda el mundo, papá, anda el mundo, e minha mamá guardou um durante 3 anos, não tire nada, e eu tenho muito cuidado em não dividir as pessoas dentro deste ministério, porque um não pode vender um pouquinho mais e o outro vende um pouquinho menos. O que vende um pouquinho mais, eu pido sapatilla Sara. Sara, dá-me uma sapatilla número 40, porque esse vende bem. O que não vende, tarda 3 meses para poder conseguir uma sapatilla para ele. Dario faz isso. Não podemos ser assim. Precisamos estar unidos. Não apartar as pessoas por títulos, por rótulos, por grado de beleza. Senão eu estaria a top. Não podemos, temos que nos unir às pessoas, aunque essas pessoas às vezes não nos caigam muito bem. Eu dizia outro dia, Dario, eu los amo, pero tenho mais afeto por alguns, porque é natural. É natural, somos indivíduos. Algumas pessoas me caem melhor do que outras. Essa é a realidade. Mas eu preciso me unir a todos. Eu preciso andar junto a todos. Eu preciso ter todos acerca. Eu não posso fazer acepção das pessoas dentro de minha vida, dentro de meu ministério, dentro da igreja. Porque isso causa divisão. E a divisão provoca rebeldia. E os rebeldes, Deus abre a terra para tragá-los. É assim que funciona, é isso na cadena. E não crescemos, e não avançamos, e não cosechamos tantas coisas que Deus tem. E Ruth, eu tenho para mim que Ruth era do Rio de Janeiro, era brasileira, porque uma perspicácia terrível. Agarrou e digo, estou contigo. Donde tu for, irei eu. Donde vivis, viverei eu. Tu Deus será meu Deus. E Noemi disse, bueno, vamos comigo então. E diz que estes volveram à terra de Noemi. E a atitude de Ruth, de fazer com que Ruth buscara a unidade com sua sogra, marcou toda a diferença no futuro desta mulher, de las duas. Diz que Ruth conheceu um homem chamado Boaz, e que este homem se tornou seu marido no futuro, la embaraçou,
e de seu ventre nasceu um homem chamado Obed, que viria a se tornar abuelo del rei Davi. Mira que loucura. Uma mulher que estava vivendo uma tragédia em sua vida personal, uma mulher que estava vivendo um desastre completo, se tornou viúva, não tinha um historial bueno, um passado meio complicado de poder apresentar às outras pessoas, assim como o meu. Eu também tinha um passado complicado. Não tenho, não, porque ele sigue achar, mas está achar. Um passado complicado, mas a decisão deixa de dizer, não, vamos nos juntar no nosso sofrimento e na nossa alegria. E diz que esta mulher teve a oportunidade de generar a luz ao abuelo do rei Davi. E quando tu abre o livro de Mateus, capítulo 1, que habla da genealogia de Jesus, no versículo 5, está a achar o nome de Ruth. Perpetuado. Por conta da atitude que já teve de tentar unir suas forças à vida de outra pessoa que também estava sem forças. Perpetuou seu nome na história da humanidade. Estás fazendo parte da genealogia do homem mais impressionante que pisou nesta terra. Tive a oportunidade de poder viver engendrada dentro da família do homem mais precioso que passou por este mundo. Porque tomou uma decisão em sua vida, em unir-se. Aunque essa pessoa estivesse cheia de dificuldade. Porque Ruth poderia dizer, eu sou jovem, eu sou linda, eu vou volver a meu povo, e seguramente meu papá vai conseguir outro marido para mim. E não é mim que se busque a vida. Vó, me trajiste maldição, me conseguiste um marido que morreu, um cunhado que morreu, teu marido morreu, vó está toda tomada. Noemi poderia dizer isso. Noemi escreveu mensagem do WhatsApp a Ruth, escreveu a Noemi dizendo, vó está toda tomada. Depois deixa borrou, eliminar para todos. Aí eu fui achar e tic. Se arrependeu e disse, não, meu egoísmo quer fazer com que tu vá solo a Israel e que tu morra no caminho, quizá. Eu vou volver a meu povo. Pero não, eu vou unir minha dificuldade à tuxa. E isso marcou toda a diferença no futuro dessas duas mulheres. Ei, queridos, eu quero marcar a diferença a esta geração. Mais achar de la beleza, pero eu quero marcar a diferença que como um homem de Deus que Deus utilizou nesta terra, eu sempre digo isso, Deus quer utilizar-nos para poder marcar uma geração. Temos esta oportunidade, pero solo não puedo. Precisamos andar em união. E diz que Ruth, bueno, teve sua vida completamente cambiada, transformada. E deu a luz a um homem chamado Obed, que generou a Isaí, que generou a Davi. E Davi, seu neto, seu bisneto, também entendeu isso no futuro. Conhecemos um pouquinho da história de Davi. No futuro, perseguido por Saul, já não tinha mais onde meter-se. Diz que encontrou uma cueva chamada Adulã. E quando chegou a achar na comunidade da Ramá, tinha 600 marginados dentro. E entrou nessa cueva. E disse a esse Chico, mira, eu tenho uma promessa sobre minha vida. Deus me ungiu como rei de Israel. Pero eu solo não puedo, porque há um exército me perseguindo. E ele vendeu essa ideia a los marginados que estavam dentro da cueva. Os marginados disseram, vamos nos unir até ti. E através desta união de pessoas marginadas, de pessoas deficientes, de pessoas problemáticas, de pessoas que faziam uns aos outros renegar, pero se uniram com um propósito, ajudar ao rei a se tornar rei desse lugar. Se uniram com o mesmo propósito. Eu já disse, temos um mesmo sentir, temos a cabeça que é Cristo que está neste lugar, que é um sentido em comum, que já nos une com um propósito de nos unirmos acá, pero que podamos seguir ponendo abono em esta relação, fertilizante
para que isso vá crescendo. E diz que Davi dijo: eu tenho um projeto, pelo solo não posso, já estou rushando para cá, já me hice de louco, já tentaram matar-me, já estou cerca de Saul, pero não posso solo. E esses homens se juntaram, se uniram com o projeto de Davi. Maninho, pensaram a guerrear e a vencer batalhas e batalhas. E logo Davi se tornou rei de Hebron. E estes homens que eram marginados, que estavam escondidos dentro da cueva, que eram perseguidos pelos reis, que eram pessoas que não poderiam caminhar por la calle porque eram perseguidas, eram foragidas, todos se tornaram grandes homens dentro do reinado de Davi. Generais de guerra, centuriones, eunucos, todos tiveram seu cargo e seu papel dentro do reinado de Davi, porque se uniram com o mesmo propósito. Precisamos nos unir mais. E tu precisa levantar-te desta silla hoje, quando terminar esta reunião, com esta decisão dentro de tu coração. E eu preciso baixar deste altar nesta tarde, com esta decisão mais fervescente todavia dentro de meu coração. E de compreender que o meu egoísmo me hace alejar dos projetos que Deus tem para mim. Minha natureza me aleja das coisas que Deus tem preparado para mim. Eu preciso a cada dia entender que o egoísmo vai fazer com que eu não viva os planos de Deus. Precisamos nos unir, ser mais unidos. Não somente aqueles que podem nos generar alguma coisa, como o Asa Dario, que o Chico da venda o que vende mais, ele dá camperita, chama o Walter, conseguimos na sapatilha. O outro que vende menos, não aguentar, que eu vou falar com o Fernando. Ué, pera, ele vai falar comigo? Não podemos ser assim, selecionar as pessoas. Mira, esse é feio, não. Esse é mal menos, quédate cá. Depois veio, esse é bonito, para cá. Não, querido, temos que nos unir. Aunque não te caiga bem a todos. Há alguns que não me gustam, pero que não há. Porque somos indivíduos. Tu compra um telefone? Não vou usar o telefone porque eu perdi o meu e isso me causa dolor. Um micro-ondas, tu compra um micro-ondas e o micro-ondas se rompe. Amanhã tu vai a Rendel e compra o mesmo modelo, a mesma marca e lo põe a achar. Para quê? Para que tu mulher não queira te ajudar-me que eu não sei. Não, tem que comprar igualito, porque ele funciona da mesma maneira. Pero o ser humano não é assim. Hoje eu chegava por la manhã e sentei-me ali, ao lado dessa beija e hermosa mulher, e a Alejandra me dizia: bota sem paciência hoje, não? Não, por quê? Eu lhe disse: estou paciente sim. E ela me disse: sim, se nota. Estou muito paciente. Por quê? Porque eu sou um indivíduo. A Sharon estava assim: ai, meu amor, te amo. Hoje por lá amanhã já estava com 4 pedras na mão, 2 palos, uma pala para fazer uma cueva, já que qualquer coisa assim já enterrava aí mesmo. Pero eu fui dormir dizendo: ai, meu amor, que linda, ela vai genita. E por lá amanhã ela estava espumando de rábia. Não começa comigo mesmo, porque eu sou louco. Somos indivíduos. Não deixaste de amar-me, não? Não, bueno. É difícil a relação. É difícil. É complicado. Mas é necessário. É necessário. Eu digo a los chicos, eu vou à la granja, bueno, e alguns têm um pouquinho mais de dificuldade, eu digo a eles: mira, se tu pensa que ia chegar a casa, eu ia te dar uma cucharita de polvo mágico, e que tu ia tomar essa cucharita e estava bem, não. Há que esforçar-te, é difícil o tratamento. É duro. Há que poner-te las pilas. Não é fácil. Precisa esforçar-te, papá. E a unidade do corpo de Cristo também é assim. Não é fácil.
pero é necessário. Precisamos nos esforçar. Precisamos passar por arriba do nosso orgulho. Precisamos a cada dia permitir que Cristo venha crescer dentro de nós outros, e a nossa natureza venha se aticar. E assim vai se aticando também o orgulho, o egocentrismo, as coisas que são potencializadas por el diablo para poder nos alejar de los planos de Deus. Moisés tinha um ministério que Deus lhe deu. Ele prometeu a vitória, disse: quédate tranquilo, vais atravessar o deserto, vais entrar em Canaã. Los cachos de uva pesam 300 quilos cada um. El mel, não há uma cuchara de açúcar no mel, porque é mel puro, mel silvestre. É tudo tucho. Bueno, e Moisés empeça este projeto. Ele empeça as guerras. Empeça a se levantar o inimigo no meio da caminhada. Em uma dessas guerras, Deus disse a Moisés: subite ao monte. Êxodo capítulo 17. Subite a este monte e empeça a adorar-me com as mãos levantadas. Mientras tus manos estiverem para arriba, o que ocorria? O povo de Israel avançava hacia seus inimigos. Se Moisés baixava os braços para descansar um ratito, o povo de Israel retrocedia, porque os inimigos prevaleciam. Aí Moisés descansava um pouquinho, levantava o braço. Que passava? Josué e seu exército avançava. Moisés se cansava, baixava o braço. Que passou? Se juntaram 2 irmãos, Arão e Ur. Moisés levantou até o braço. Diz que pus uma coisa cá, puseram na pedra para que ele se sentara. Um segurava um braço de um lado, outro segurava o braço do outro. O que ocorreu? Josué avançou, hasta aniquilar ao inimigo do povo de Deus. Se não ia quedar nessa coisa, abaixa o braço, levanta o braço, abaixa o braço, ia se quedar assim, vai e volta. Pero quando Moisés aceitou, porque eu também preciso aceitar a ajuda de los demás, eu preciso aceitar que os outros queiram se unir-me a mim, porque muitas das vezes o outro busca, e o meu orgulho me diz: não, aleluia, não, pecador, alejate de mim, eu sou muito santo. Tu precisa aceitar também que as pessoas se unam a ti. E Moisés aceitou a ajuda de Arão e Ur. E se quedaram com os braços levantados, e daí surgiu: o Senhor é minha bandeira. E me deu a vitória através da atitude que eu tive de aceitar a ajuda de los demás. O orgulho impede que recebamos ajuda. O orgulho impede que nos acerquemos a outras pessoas. Não crucifique a los demás. Eu falava com essa pessoa, che, e depois eu dizia: tinha dolor dentro de seu coração, porque tinha arrugado outra pessoa. E eu dizia: não crucifique a los hermanos. Sentar-te ao lado, perguntar o que te passa. É muito mais fácil eu quitar de minha vida as pessoas que estão com um pouquinho de dificuldade na caminhada. E querer unir-me ao Dario. Eu uso o Dario porque o Dario tem um caráter especial, tem uma graça distinta. E é muito fácil amar a Dario. Quero ver amar a Miguelito, que não serve para nada. Amá-lo? Levá-lo para tua casa. Eu vou levá-lo hoje para minha casa. Te quero, querida. Precisamos nos unir. Precisamos ser mais unidos. Porque um corpo dividido não serve para nada. Não serve. Morre. Empeça a dividir um corpo humano, vais a matá-lo. Assim é o corpo de Cristo. Quando tu empeça a ter divisão dentro do corpo, a tendência é poder generar rebeldia dentro deste lugar. E a rebeldia tem a capacidade de destruir o corpo de Cristo. Isso passou em los céus no princípio. Satanás dividiu
Conseguiu um montão de ángeles para ajudá-lo. E Deus, sabendo que a divisão não era buena, los echou fora. Eu quero seguir dentro dos projetos de Deus. Amém? Mas eu preciso unir-me a todos, não somente aqueles que são favoráveis, senão a todos aqueles que Deus coloca em nossas vidas. Precisamos ser um corpo mais unido. Não podemos, não, porque eu sou do Ministério de Alabança, o outro não, eu sou do Ministério da televisão, e o outro não. Estou usando como exemplo, né? Não, porque eu sou da venta, o outro não, porque eu cuido de los niños. Não, irmãos, cada um tem sua importância dentro do corpo de Cristo. Se eu não tenho as mãos, não posso me rascar. É importante. Há alguns que queriam, porque minha oreja é muito grande, mas é importante que tenha a oreja, aunque seja grande. Ponete surdo e vas a ver a falta que te hace. Ponete rengo e vas a ver a falta que te hace na perna. Todos temos a importância dentro do corpo de Cristo e precisamos entender isso e aceitar que há outros membros que são mais feios que nós outros. Há outros membros que não são compatíveis. Pero aún assim precisamos nos unir a estas pessoas e atraí-las através do amor de Deus, porque o sentido comum que nos une é a cabeça que é Cristo. E Ruth ganhou a jogada logo no princípio, e disse: eu vou me unir a ela, porque eu sei que se eu me uno a ela, as coisas podem ser melhor. Quando nos unimos, somos mais fortes. Quando estamos unidos, temos mais probabilidade de vencer. Quando nos juntamos com o mesmo propósito, temos mais oportunidade nas nossas vidas. Precisamos esforçar-nos para que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Não permita que o diabo sembre a discórdia. Não dê ouvidos a coisas que tu sabe que vai produzir uma divisão dentro do corpo. Esforça-te. Eu dizia isso a um irmão que vinha dizer: não, porque o irmão está falando de vó. Eu digo: está bem. Parecia um perro por dentro. Não, está tudo bem, não passa nada. Já chamei os irmãos do Ramá Paraguai para ver se me consegue atravessar um fuzil para cá. Já queria comprar um AK-47 de volta, já queria ter, né? Porque minha natureza, meu egoísmo, que mugrento, já queria me manifestar. Já agarrei o telefone já para chamar 2 ou 3 para compartilhar e poder seguir generando uma divisão. E depois eu digo: eu preciso desse irmão. És um irmão? És um homem de Deus. És um homem de Deus. Como eu, que também tenho um montão de defeitos, porque quizás as pessoas miram tanta beleza e pensam: não, esse é perfeito. Não, é só a beleza, é só a capa, é a cascarita. Por dentro, terrível. Mas eu tenho a tendência a dizer: não, isso não é de Deus. Mira isso, como é que se comporta isso, como é que vai dizer isso, como é que aquilo, como é que pá, que pum, que uno, que dois, que três. Preciso ter um ouvido que tenha uma saranda para poder filtrar as coisas. E poder entender que, aunque as coisas não pareçam bem a primeiro momento, eu preciso ter unidade em minha vida e com a vida de outras pessoas que estão ao meu redor, para poder receber-lo 100% do que Deus tem preparado para a minha vida, porque solo eu posso caminhar hasta um limite. Hasta um limite. Eu posso solo, mas vou me detener em algum momento. Não tenha orgulho, não tenha vergonha de poder compartilhar. Eu dizia, os irmãos já têm 20 anos, me têm como um papá, e me diz, e eu divido com eles. E pelo meu orgulho, eu poderia dizer: o que eu vou dizer a estes que estão com uma dificuldade? Vou demonstrar debilidade? Não, vou transferir responsabilidade a estes também,
para que se ponham as pilas e entendam que eu preciso de eles, da mesma maneira que eles precisam de mim. Não é vergonha, não, porque eu sou diretor, aleluia, um monge, alcancei um nível. Que nível, papá? Que nível? Que nível? Se o lugar mais alto que eu posso estar é aos pés da cruz. Não permita que quiser um cargo, que quiser uma responsabilidade te limite a acercar-te, a poder dividir com outras pessoas aquilo que Deus tem. Tampouco tenha medo porque o outro tem uma responsabilidade muito grande, que não, eu não vou me acercar a esse, porque não. Somos um solo corpo, um solo Deus, um solo Cristo, um solo Salvador. Suficiente. E precisamos ter unidade nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Ponete de pé em nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã juntos. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu quero orar-te, Deus, agradecer-te por a oportunidade que tu, Deus, nos regala nesta manhã de poder congregar. Deus, te pedir perdão, Senhor, pela divisão que muitas das vezes é generada por mim. E eu quero me colocar na brecha pela vida desta igreja e pedir perdão também por a vida de cada um que está presente neste lugar. Deus, porque muitas das vezes nós outros generamos divisão, a falta de unidade, Senhor. Pero entendemos, Senhor, que Tu te agrada, Senhor, quando estamos unidos. Porque Tu palavra diz que é bueno e é agradável a Tus olhos quando estamos em comunhão, Senhor. Mata a nossa natureza, Deus, quita de dentro de nós outros o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo, Senhor, que muitas das vezes aleja, Deus, as nossas vidas da unidade. E nos ajuda, Senhor, a caminharmos juntos em um mesmo sentir. Quita as diferenças, Senhor, do nosso meio e manifesta-te, Senhor, com poder e com autoridade. Bendecimos, Deus, Tu palavra nesta manhã e te agradecemos em no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te bendiga, querido.